palavra de Deus que está aqui em Efésios 3, 20 ao 21. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. Que nesse dia você venha confiar no Senhor. Dia após dia, a gente tem que confiar em Deus, sabendo que Ele é conhecedor das nossas necessidades. Que Deus não atua segundo o nosso propósito humano ou segundo as nossas perspectivas que nós sonhamos. Em dado momento, em dado versículo da Bíblia vai dizer: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os meus caminhos são os vossos caminhos, são caminhos mais altos. Em outro versículo vai dizer: porque o homem tem caminhos que parecem ser de vidas, mas no fim são caminhos de morte. A Bíblia também vai dizer assim. Então, Deus não pensa conforme nós pensamos e não planeja da forma que nós pensamos. A nossa vida às vezes é tão complicada porque a gente tem diversos problemas que surgem no nosso dia a dia. A ansiedade, o medo nos cercam. Mas o escritor aos Efésios está dizendo: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pensamos, pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. Que a gente venha descansar em Deus, em meio a tantas coisas, em meio ao mundo que está virado ao avesso, ao mal que talvez chegue e que muitas vezes parece que vai bater às nossas portas. E diante disso nós venhamos entregar o nosso viver a Cristo, nessa certeza que Ele é capaz de fazer infinitamente mais. Porque Deus tem todo o poder de transformar a nossa vida, de transformar e mudar a nossa história. Deus tem esse poder. Só Ele tem o poder de pegar o homem velho, as velhas atitudes e formar um novo homem. Somente Deus tem esse poder. E nós temos que ter esta confiança. Porque se nós não tivermos essa confiança, nós sempre vamos estar sendo limitados às nossas perspectivas, ao que nós esperamos, ao que nós pensamos, ao que nós projetamos. E aquele caminho que para nós parece ser perfeito, parece ser uma coisa muito linda, no fim é algo que vai nos levar à perdição, algo que nos vai levar à morte espiritual. Mas se nós colocarmos a nossa vida na disposição de Deus e confiar nele, Ele vai fazer infinitamente mais do que a gente projetou. Não porque seja achada justiça nas nossas vidas, não porque nós somos dignos, mas por causa das promessas. A palavra de Deus diz que o Senhor não muda, por isso nós não somos consumidos. Em outro versículo ele vai dizer que
Deus não pode negar a si mesmo, por isso ele permanece fiel. Isso diz a respeito da imutabilidade de Deus. E a gente vem a descansar nas promessas do Senhor e dar glória a Ele, e continuar glorificando, mesmo diante do vale, mesmo diante das adversidades, mesmo diante de tantas coisas. Venhamos continuar glorificando o Senhor. A situação pode estar apertada, a situação pode estar difícil, mas continue glorificando ao Senhor, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Talvez alguém olhe para você e não deposite nenhum valor, não deposite algo, porque não, fulano é assim, é assado, porque ele não tem isso, não tem aquilo, não tem a formação devida, não tem a capacidade para exercer. Mas ainda bem que é o Senhor quem nos capacita, e diante das adversidades, as demandas do nosso dia a dia, Ele nos dá capacidade, nos dá força, nos dá um entendimento sobre aquilo a qual nós precisamos fazer. É por isso que, não obstante, o Senhor se revela aos humildes, aos simples. Isso causa confusão aos que são grandes, aos que são soberbos, aos que confiam na sua própria força, no seu próprio saber. E Deus se revela aos simples. Se um dia você quer ter uma experiência com Deus, seja simples. Deus está muitas vezes se revelando a nós de uma maneira sobrenatural, nas coisas que são simples. Ainda que o Senhor seja grande, está num alto e sublime trono, Ele se revela a nós nas coisas simples. Assim o Senhor, quando esteve aqui na terra, assim como o Senhor Jesus esteve na terra, se revelou coisas muito profundas desde a fundação do mundo, por parábolas, em coisas simples. E como eu vou saber que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais nas coisas simples? Porque Deus cuidou que o dia de ontem tivesse exatamente as 24 horas que todo dia tem. Ele cuidou para que o céu estivesse azul. Ele cuidou para que os pássaros cantassem. Ele cuidou para que fizesse frio. Ele também aqueceu durante a tarde. Durante a noite, Ele manteve. E diante de tantas essas coisas, o Senhor também cuidou para que amanhecesse e para que nós chegássemos até este momento. E até agora a mão de Deus não tem se afastado das nossas vidas. Até o presente momento, a mão dele ainda tem sido estendida sobre a tua vida também. E da mesma forma que o Senhor cuida para que este dia tenha exatamente o mesmo período de tempo do outro, Ele cuida das nossas vidas. Ele cuida da tua família. Ele sabe das tuas necessidades. Mas é preciso que você entregue ao Senhor o seu caminho e confie nele. E as demais coisas Ele vai fazer.
Às vezes muitas pessoas têm medo do futuro e das coisas que podem acontecer, porque elas não entregaram ainda o seu viver a Cristo. E elas estão ainda sujeitas a essa realidade do mundo. Estão dependentes das coisas desta vida. Mas quando nós entendemos que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais, nós simplesmente entregamos na mão dele e descansamos nos seus braços, debaixo das suas asas. Por isso nós vamos descansar, entregar o nosso futuro na mão do Senhor. Os planos dele são perfeitos, os planos dele são de vida, os planos dele produzem em nós algo que ninguém pode dar. O Senhor pode fazer e continua fazendo nas nossas vidas coisas que ninguém pode fazer. Ele continua fazendo o seu plano, o seu projeto em meio às nossas falhas, aos nossos erros. Ele não tem desistido de nós. Mas Ele espera algo maior. Ele espera algo ainda melhor de nós. Que a nossa confiança venha estar nele. Vamos entregar a Ele tudo. Até os nossos sentimentos, para que Deus cuide. Muitas vezes você pode ver em algum tipo de relacionamento algo promissor, e você busca por aquilo e Deus não permite. Mas isso é Deus te protegendo, porque Ele tem um plano maior na tua vida. Entenda que às vezes é Deus te livrando de problemas que é desnecessário passar esse tipo de problema. E Deus simplesmente não permite na sua vida e aquilo passa. E que a gente venha entregar tudo ao Senhor. Através da palavra, através da oração, nós venhamos entender que o Senhor se revela a nós. Nós não precisamos mais consultar alguém que tem o Espírito de Deus, mas o Espírito de Deus, através do Espírito Santo, Ele quer nos revelar a nós no secreto. A partir de quando nós clamarmos, Ele vai nos responder e vai nos anunciar coisas maravilhosas que ainda nós não sabemos. É por isso que nós precisamos confiar no Senhor, que é capaz de fazer infinitamente mais. Saber que a capacitação vem dEle. Tudo vem dEle. E que se uma porta se fechou aqui, seja ela qual for, outra vai se abrir ali. Você não precisa ficar preocupado, porque é Deus quem cuida de você. E se Deus cuida de você, se você tem dispensado, entregado a sua vida nas mãos dEle, outra porta vai se abrir. É por isso que nós temos que descansar nele. Aleluias. É por isso que nós vamos cada dia crescer. Não esse crescimento que as pessoas observam, não o crescimento material da coisa, mas o crescimento que vem de Deus, o crescimento do entendimento da palavra, o entendimento das coisas que são espirituais.
assim nós venhamos descansar, enquanto ovelhas de Jesus, enquanto a igreja de Cristo, venhamos descansar naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações. A Jesus seja sempre a honra, a glória, porque Ele tem sido fiel e não tem nos desamparado. E assim Ele vai continuar ao nosso lado, nos protegendo, nos guardando, nos livrando. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Que nesse dia você venha crer no Senhor, que é poderoso para fazer infinitamente mais. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ser edificado por essa palavra. Seja missionário, compartilhe ela com alguém e abençoe mais uma vida. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente.